Deus seja louvado. Amém. Juntos na mesma comunhão ouviremos a palavra das casas de orações e conselhos, também, testemunhos, hinos de louvores e súplicas a Deus. No canal CCB. Minha alma engrandece. Convido a todos os irmãos e também todos testemunhados a inscrever-se para receber os próximos vídeos. Ative as notificações em todas. Compartilhe nossos vídeos com toda a querida Irmandade e testemunhados. Vamos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer na mesma comunhão. Queridos irmãos, nós vamos ler o que o Senhor nos trouxe. O livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 3. Abacuque, capítulo 3. Bendito Senhor. Santo meu Senhor. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz. Raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e raios de fogo sob os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou, separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se encurvaram. O andar eterno é seu. Vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? Contra os ribeiros foi a tua ira, ou contra o mar foi o teu furor, para que andasses montado sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação? Descoberto se fez o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios, os montes te viram e tremeram, a inundação das águas passou. Deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste as nações. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até ao pescoço. Tu abriste com os seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá.
porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Amém. Glória a Jesus. Bendito o nome do Senhor. Queridos irmãos, prezadas irmãs, a palavra que Deus nos trouxe nesta noite, e veja que nesta ocasião, se servindo do profeta, e aqui então uma oração que ele elevava, narrando em parte aquilo que via acontecer e que em alguns momentos da história se repetia, ora o furor, a manifestação da ira, pela condição do homem, do ser humano, daquilo que acabava por fazer, e ainda que falando em alguns momentos daquilo que por Deus e pela força que ele tem o domínio sobre a natureza, acabou por fazer sobre montes, solteiros, enfim, tudo isso de alguma forma, em algum momento, para chamar a atenção, para despertar o ser humano, mas nem isso, em muitos momentos, não despertou, não foi capaz de demover o homem dos seus intentos, das suas ações, dos seus propósitos, e mesmo que em algum momento, sendo desperto, parecendo se converter ou se transformar em alguma coisa, modificar, mas logo passando alguma dessas coisas, acontecimento, voltava de novo o ser humano e errando, falhando. E Deus então despertando, ora, os profetas, e alguns deles nós bem conhecemos aquilo que Deus os compungiu a falar, a avisar, de alguma forma tentar demonstrar, fazê-los acordar de um sono que não é aquele sono que se busca descansar da lida do dia, não, mas é aquele sono em que a pessoa fica, muitas das vezes, dormindo com relação a tudo que está acontecendo. E assim é o ser humano, e somos muito fáceis de, em algum momento, nos vermos nesta condição, e um sono vai acontecendo, vai passando, vamos ficando desapercebido, vai acontecendo à nossa volta, o Senhor vai tentando nos chamar a atenção, despertar, e nós vamos de alguma forma tentando pela nossa própria mente, pelas nossas próprias razões, e isto naquela ocasião despertava a indignação, a ira. Mas vejam os irmãos que com tudo aquilo que o ser humano fazia, mesmo assim o plano de Deus nunca foi destruir o homem. O plano de Deus não era destruir de forma alguma, sempre foi a transformação, o resgate. Ele fez e somos criação das suas mãos, e ninguém tem a dúvida disso. Pode se apresentar ao longo da vida, passam as gerações, aparecem as suas teorias por aí, mas leia lá no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo, vai observando como ele fez tudo perfeito. O projeto é bom, o plano perfeito, mas ele deu a condição ao ser humano de decidir, de fazer, deixou ele à vontade, ou seja, eu não estou impondo, eu coloco no teu coração, decide o que é melhor. E nas decisões, muitas das vezes desacertadas, as confusões, as inquietações, as contendas, as guerras, as tragédias,
pela decisão humana e não pela decisão de Deus. Deus é perfeito em tudo o que faz. E nesta palavra que nos trouxe esta noite, aqui claramente, o profeta clamava: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica o segredo na ira. Lembra-te da misericórdia, ou seja, ainda que em algum momento despertamos e merecemos até mesmo o teu furor, pois despertamos a tua ira em algum momento, mas lembra-te da misericórdia, e quer misericórdia maior do que a obra de Jesus Cristo na cruz. Quando merecíamos tudo aquilo que representava a ira, o furor, a destruição, lá vem Ele com uma medida maravilhosa de misericórdia. Mandou o seu Filho a esta terra para tratar daquilo que o homem havia invalidado, havia rasgado, havia jogado fora. Ele reconstruiu tudo de novo. O plano dele é reconstruir, é restaurar, é salvar, é transformar. E hoje, reunidos aqui nesta noite, numa noite fria, nesta casa de oração, pelo propósito maravilhoso de salvação, pela fé que está dentro do teu e do meu coração, nós viemos até aqui. Com estes olhos não vemos a Deus e nem a Jesus Cristo, mas a fé está no nosso coração e nós temos a certeza: Ele é vivo, Ele pagou a Deus os nossos pecados, nos reconciliou com Ele, nos transformou, nos fez tudo diferente. E ainda que em algum momento nos deparamos com algumas situações que parece não ter jeito, não ter saída, meu Deus, ora é a montanha, ora são os outeiros, e aqui está escrito que Ele, de tudo isso, em algum momento, Ele separou as nações, Ele mediu a terra, Ele olhou, e nesta imensidão desta terra, entre bilhões de pessoas, Ele nos separou num punhadinho, e parte dele reunido nesta noite, nesta casa de oração, para louvar e glorificar o nome do Senhor. Aqui não tem promessa de dinheiro, de casa nova, de carro novo. Aqui não tem promessa de que você vai ser um homem famoso, uma mulher famosa. Mas aqui o Senhor hoje te relembra e te fez uma promessa, que te chamou de cidadão e cidadã dos céus, e te fez uma promessa que um dia você vai entrar numa pátria celestial, num lugar celeste, onde não há choro, onde não há dor, uma pátria preparada por Ele para você, e que um dia você tem que entrar lá. Essa é a promessa, essa é a promessa que Ele te fez. É por isso que você está aqui hoje. Então glorifica o nome do Senhor, porque és escolhido e és escolhida de Deus. O pecado não te levou e nem vai te levar, a maldade não te tragou, nem vai te tragar. Glória ao nome do Senhor. A fraqueza até tomou o teu corpo, mas ela é reprimida hoje pela força da palavra. Leva força para a tua casa hoje, leva esperança para a tua vida, leva confiança no teu coração, leva valentia da parte de Deus nessa noite. Não fecha a tua boca, não para, não muda, não faça nada diferente daquilo para que Ele te elegeu e que Ele te escolheu nesta terra. Serve a Deus de um coração sincero e vai percebendo ao longo da tua trajetória, vai havendo as notificações de Deus na tua vida, as obras, os milagres, os sinais, assim como no dia a dia. E vamos falar do nosso tempo atual, envolvidos lá no ambiente de trabalho. Daqui a pouco no aparelho uma notificação, uma mensagem, um e-mail, meu Deus do céu. Mas isso tudo relacionado à vida terrena. Já logo tomamos atenção, um aviso, alguma coisa urgente, importante. E as notificações de Deus na nossa vida como se dão? Vamos à oração, vamos à busca, vamos à adoração, vamos a louvar, a buscar, a servir de um coração sincero. As notificações farão
parte da nossa vida, as obras farão parte, serão consequência da nossa busca, da nossa dedicação, do nosso empenho. Deixa para trás toda voz que quer te confundir, que quer te fazer vir a menos. E hoje ainda, nesta noite, entre nós temos o privilégio aqui, quantos jovenzinhos, para quem ainda, pela lógica da vida, quantos anos de trajetória, um caminho longo pela frente, muitos anos, é verdade, na expectativa de vida, mas saiba de uma coisa, não muda a tua integridade, nem o teu caráter, nem o teu propósito, já desde cedo escolhido pelo Senhor para uma obra maravilhosa, separado para uma boa obra nesta terra, como portador da semente santa no teu coração. Glória ao nome santo do Senhor. Saia daqui hoje ungido pela palavra para uma obra maravilhosa. Haja prosperidade de Deus sobre a tua cabeça. Leva no teu coração hoje a palavra de Deus que te anuncia que você vai sair com uma força maravilhosa da palavra, e o Senhor te fará saltar ainda sobre as alturas, sobre as tuas provações, sobre as tuas lutas, sobre as tuas angústias. Glória ao nome santo do Senhor. E quantas coisas ia falando daquilo que em algum momento certamente aconteceu. E veja, irmãos, não nos enganamos, porque falava aqui ainda de algum tempo onde viria algum momento em que houve prejuízo material, houve prejuízo para o povo, houve invasão, houve domínio. É tudo isso por conta das movimentações humanas, mas nada disso foi capaz de apagar o plano de Deus para o homem, e nem de apagar a promessa que havia sobre aqueles a quem já há muitos anos o Senhor havia feito essa promessa. Ele não invalida a promessa, ele não muda o seu propósito. O ser humano pode até mudar, mas se em algum momento retornando, recobrando a boa consciência, se arrepender, está escrito aqui nas Escrituras, também ele se arrependeria do mal que de alguma forma determinou que chegasse. Isso não por vontade própria, mas por conta da condição que o homem viveu. Mas havendo a boa consciência, a boa mente, entendendo, meu Deus, eu falhei, eu errei, mas eu preciso de Ti, Senhor. Lembra-te da misericórdia no lugar da ira. Misericórdia te alcança aqui dentro desta casa de oração. Misericórdia não é sinal de que não há ordem, não há disciplina, nada disso. Misericórdia é algo sublime da parte de Deus, é a comunicação dele para com a tua alma. A manifestação da misericórdia de Deus em cada um é individual, é algo que a comunicação direta, não participa o irmão, a irmã, o marido, o esposo, nada disso. É você e Deus agora. Faz o teu propósito aí no teu coração e saia daqui de dentro hoje revestido do poder de Deus, revestida do poder de Deus nessa noite, para vencer as tuas lutas, as tuas batalhas, lutar os teus combates e vencê-los em nome de Jesus Cristo. Hoje, nesta noite, a palavra é anunciada. Ele parou, mediu, olhou, separou. Ele já te separou, Ele te escolheu, mas também sobre a tua cabeça colocou uma promessa que não vai falhar, ela não vai se perder, ela não perece, ela não é invalidada, ela é atemporal. A promessa de Deus chegou aos teus ouvidos, entrou ao teu coração. És homem sincero, és mulher sincera, então ouve, és escolhido, escolhida de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. E aqui, irmãos, ele então, relatando, quando ouviu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, ou seja, é Ele, é o Todo-Poderoso. Eu não encontro em mim condições de suportar isso. A podridão, ela entrou nos meus ossos.
Olha, veja, tudo isso era ele dizendo: Senhor, Tu és grande, Tu és poderoso, eu sou pequeno, eu sou falível, eu sou humano, mas tem uma coisa, eu não Te sirvo só por aquilo que é terreno, eu não vou abrir a minha boca só quando a coisa estiver boa, não, eu vou dar glória quando eu estiver na prova, quando eu estiver na aflição, quando a luta se levantar, quando a angústia for minha companheira, quando a perseguição se apresentar. Ele disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Ele ia falando sobre as situações que representavam o cotidiano, a forma de viver, de se subsistir. O produto da oliveira minta, os campos não produzem mantimento, ou seja, tudo que eu preciso para a minha vida vai se negar, não vai acontecer, mas ainda assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Dá para entender que é mais do que dinheiro, é mais do que carro, é mais do que casamento, é mais do que posição, é mais do que ministério, é mais do que cargo. Glória a Jesus! É o amor de Deus pela tua alma, pela minha alma, é o amor de Deus manifesto sobre a tua casa, sobre a tua família. Glória ao nome do Senhor. Então, se alguma coisa hoje não vai bem, isso não mede o amor de Deus pela tua casa. Mas a porta se fechou, mas Deus te ama. Mas a enfermidade se apresentou na minha casa, mas Deus te ama. Mas eu estou passando luta, eu estou passando por perseguição. Lá no meu trabalho querem tomar o meu lugar, mas Deus te ama. Ele não te chamou para você perecer, Ele não te chamou para você passar vergonha. Vai lutando, vai buscando, a tua fé vai fazer você alcançar aquilo que você precisa. Você crê na palavra de Deus? Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. E ainda as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja vaca. Ou seja, se tudo acabar, se eu não tiver mais nada à minha volta, se as minhas mãos não tocarem em nada, ainda assim a fé estará dentro do meu e do teu coração. Glória a Jesus nas alturas. Não importa a condição que entraste aqui hoje, não importa o tamanho da prova que trazes aqui hoje, importa é a fé que está no teu coração, e ela é aqui avivada pelo poder da palavra. É aumentada a fé no teu coração, é aumentada agora a fé no teu coração, a vontade de servir a Deus, a vontade de dar glória ao nome do Senhor, de cultuar a Ele, de honrar, de buscar, de atender o culto, de suprir a necessidade do menos favorecido, de estar com as crianças, com a mocidade. É assim em todo momento. Mas Senhor, eu não estou bem, olha a minha vida, olha a minha condição, mas Deus te elegeu para uma obra maravilhosa, e Ele vai passar a notificar ao longo dos anos a tua obra, a obra que Ele quer fazer na tua vida. Quando você menos esperar, lá se manifesta um sinal de Deus. Daqui a pouco eu estou chorando, mas quando você menos espera, lá Ele faz um sinal. Você se alegra: meu Deus, eu não estou sozinho. Não está sozinho e nunca estará sozinho. Deus está conosco, igreja. O forte, o santo, aquele que é eterno, aquele que te chamou para uma obra maravilhosa. Ele vai marcar a tua vida com obra, com sinais e com maravilhas, para o nome dele ser glorificado na tua boca também. Nesta noite, dá para ter dimensão do que ele dizia: a sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. Esta mesma terra que ele falava, veja que, de alguma forma, se olharmos para o lugar onde vivermos, é até mesmo uma contradição, porque estamos num ambiente que, de alguma forma, tudo nos oprime. Não há como. Nós estamos envoltos numa sociedade que a cada dia vai descendo as escadarias da imoralidade, da indecência, do pecado. E tudo isto vai tomando formas assustadoras, vai tornando tudo aquilo que as Escrituras condenam. De alguma forma a sociedade vai indo na contramão e quer nos conduzir da mesma forma. Os jovens
na dificuldade que tem para estarem no meio de um ambiente corporativo, no ambiente de uma faculdade, sofrendo uma pressão terrível de uma doutrinação diabólica, mas não cedendo a isto. E é isto que é a virtude, e aí que está a virtude. Uma coisa é ser tentado, mas não ser vencido, e nem se deixar vencer pela tentação. Outra coisa é deixar-se ser vencido e não resistir, e então o caminho ao pecado. Mas em nome de Jesus Cristo, hoje, nesta noite, receba a força da palavra e aqui a força de Deus sobre a tua cabeça para dizer não às tentações, não às investidas. És portador da verdade que é Cristo no teu coração. Vai para a tua vida, vai para a tua vida acadêmica, vai para o teu pós-doutorado, o teu doutorado, a tua pós-graduação, o teu mestrado, como um moço de Deus, uma moça de Deus, portador da semente santa, e te prepara para ao longo da tua vida conferir as notificações de Deus no teu caminho. E ainda que, como dizia aqui, ainda que nada possa parecer florescer e alguma coisa em algum momento parecer secar, não tenha medo. Quem fala contigo não é homem, ele não depende da força humana, ele não depende de que alguém abra alguma porta para você, que prepare um lugar. Ele cria o lugar para você estar, ele abre a porta que precisa ser aberta, ele tira quem precisa tirar, ele coloca quem precisa colocar. Ele é Deus, ele não depende das tendências humanas, ele não depende dos governos, ele não depende do fulano, do outro, de quem está em eminência. Ele é desde a eternidade, ele é eterno. Dá para entender o que é isso? Dá para entender, jovem, irmão que está aqui, o Deus que nós servimos? A conversa é diferente, não é conversa de homem, não é algo passageiro. Passam os homens, passam, as suas gerações passam. Hoje estão, amanhã não estão. Hoje são, acham que são, amanhã vão logo e não é mais. Mas Deus é eterno, e disto então ouve nesta noite a palavra que te anuncia: fostes feito à imagem e semelhança de Deus e recebestes a natureza divina pela fé em Jesus Cristo para uma obra maravilhosa, não para perder para o pecado, não para se render às vaidades, não para se render às concupiscências do mundo, mas para vencer o pecado, vencer as vaidades, anunciar Cristo com a tua vida, com os teus atos, com as tuas atitudes. Vai ser feliz em nome de Jesus Cristo. Vive a tua vida em nome de Jesus Cristo como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Saia daqui fortalecido e revestido da palavra nesta noite. O pecado não te leva, a maldade não te leva, o engano não te tira daqui. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor. Como encerrou aqui a palavra dizendo: saltar sobre as alturas. Entenda as alturas como as dificuldades que são aos nossos olhos, mas recebe força da palavra hoje para saltar sobre as tuas dificuldades, saltar sobre as tuas lutas, as tuas montanhas. Colocasse as tuas montanhas à tua frente, fizesses uma muralha, uma barreira quase intransponível. Deus esmiuça hoje pelo poder da palavra. Oh, força opressora, és repreendida pela força da palavra. Seja livre nesta noite para servir o Senhor. Glória a Jesus, glória a Jesus. Liberdade, livre, sirva a Deus com alegria, vive a tua vida com alegria, no meio da família, no meio da irmandade, na sociedade. Vai viver a tua vida em alegria, em harmonia com a palavra de Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Que santa palavra que o Senhor falou conosco, meus irmãos. E os testemunhos lindos. E também os seus santos conselhos. O irmão ou a irmã, ou algum testemunhado já congregou nessa casa de oração? Deixe-nos comentário. Deixe o seu pedido de oração. Glória a Deus. Se inscrever no canal. CCB.
minha alma engrandece. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.